Olá, amigos do História, Arte e Poesia. Eu estive ausentado por um bom tempo, né? Mas hoje é um dia especial. Hoje é o dia da poesia, 14 de março, né? Apesar do então presidente Michel Temer, né, que chega ao poder através de um golpe, ele tenta mudar a data, né, do dia da poesia para o dia do aniversário de Carlos Drummond de Andrade, mas os poetas se recusam a comemorar a nova data e 14 de março é sim o dia da poesia. 14 de março, o dia do nascimento de um grande poeta, a meu ver, um dos maiores poetas da língua portuguesa, um dos maiores poetas que esse nosso país já teve, e por sinal baiano, né? Nascido na vila de Curralinho, numa fazenda. O seu pai era professor da Faculdade de Medicina da Bahia, né? Filho do senhor Antônio José Alves e dona Clélia Brasílio de Castro. Antônio Frederico de Castro Alves, conhecido carinhosamente por Cecel, né? Nascido em 14 de março de 1847. Salve, salve Castro Alves. É um dia muito importante. E o mês de março é recheado, né, de figuras interessantes, né? Um dia antes nasceu Antônio Vicente Mendes Maciel, no dia 13 de março de 1830, né? Antônio Conselheiro, o velho de Quixeramobim, a meu ver, um dos maiores cristãos que esse país já teve, cristão de verdade, raiz, né? Antônio Vicente Mendes Maciel, o velho de Quixeramobim, professor, né? Professor da escola primária, que se decepciona tem uma desilusão amorosa. E aí, por fim, ele passa a peregrinar pelo Nordeste brasileiro, incentivado pelo grande padre Ibiapina, né? Rapaz, José Maria de Ibiapina, o grande padre Ibiapina, que é uma figura assim que também é do Ceará, e uma das figuras mais ilustres do Ceará. A história do padre Ibiapina é divina, e incentiva Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido popularmente por Antônio Conselheiro, a pregar o Santo Evangelho da maneira dele. Não estou aqui para questionar se o secretismo religioso dele era certo ou errado, mas Antônio Vicente Mendes Maciel, nascido em 13 de março de 1830, na cidade de Quixeramobim, um grande pregador da palavra de Cristo, da palavra genuína. Ele que faz, né, pela primeira vez na história do Brasil, reforma agrária, pois dá terra a quem não tinha terra, né? E interessante que mais de 60, cerca de 70, 75% ou mais da população da Vila de Belo Monte, porque não chama de Canudos, Canudos era o exército que chamava, era o restante do Brasil que chamava. Vila de Belo Monte foi o nome dado no momento em que Antônio Conselheiro chega dentro do Vale do Cocorobó, às margens do rio Vaza Barris, na antiga fazenda de gado, que pertencia ao Barão de Jeremoabo, pertencia ao Barão de Jeremoabo, que era chefe do partido, líder do Partido Monarquista Brasileiro. E é esta associação que é feita, né, e que a elite da época, os grandes políticos do poder da época, se utilizaram desse subterfúgio para invadir a Vila de Belo Monte. Porém, Antônio Conselheiro sequer sabia quem eram os grandes líderes do Partido Monarquista. Ele não tinha uma visão político-partidária, mas sim político-social. Ele sonhava com igualdade. Por isso ele cria a Vila de Belo Monte, faz pela primeira vez na história do Brasil reforma agrária, não é? Dá voz e vez e liberdade de verdade aos povos de matriz africana, porque mais de 70% da população da Vila de Belo Monte era, sim, de africanos. Africanos recém-alforriados. E de forma grotesca, num tom de piada, né, eles chamavam esses africanos recém-alforriados de... Era negros 13 de maio, né?
porque em 13 de maio eles haviam sido, entre aspas, alforriados, tinham tido a sua liberdade, porém o Brasil passa a comprar mão de obra da Europa, né? Aí vem a imigração italiana, etc, etc, e tira-se, né, o direito do povo africano de trabalhar, né? E o pior de tudo, que infelizmente, né, o que eu tenho aqui para dizer não é uma afronta à religião católica, pois não estou aqui para falar mal da religião, mas sim um relato histórico, né? Quem se tratou de desgentificar os povos de matriz africana foi a Igreja Católica, que, diga-se de passagem, foi responsável pelo pagamento de 30% do dinheiro investido nos tumbeiros, nos tumbeiros, que era como se chamava os navios que transportavam os povos de matriz africana para as terras do Novo Mundo. E voltando à questão da poesia, né? 13 de maio, dia do nascimento de Antônio Conselheiro, 14 de março, dia do nascimento de Antônio Conselheiro, 13 de março, 14 de março, dia do nascimento de Antônio Frederico de Castro Alves. Castro Alves, que recebe essa bela homenagem, justíssima, muito mais do que justa, né? 14 de março, dia da poesia, dado ao nascimento de Cecel, esse grande poeta abolicionista, né? E 14 de março também é o dia do nascimento, sabe de quem? Do grande cineasta Glauber Rocha, né? O poeta da imagem, né? Do audiovisual, como é chamado agora. Um cara que renova o cinema brasileiro, que traz elementos da cultura popular para o cinema brasileiro, que traz técnicas de teatro de rua para o cinema brasileiro, né? E que é consagrado como um grande cineasta e que ganha o mundo passa a aplaudir imensamente as obras de Glauber Rocha. Eu gosto muito do Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, né? É muito interessante. Glauber Rocha tem filmes maravilhosos, Barravento, vários outros filmes, além do Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, A Estética da Fome. Eu costumo dizer que eu me situo politicamente quando eu passo a ler a história do Nordeste, né? Quando eu encontro o livro de Dona Oderlita, né? Minha mãe, que Deus a tenha, que me ensinou muito, que me incentivou muito a leitura, né? Lembro como se fosse hoje, ela ficava observando a forma que eu escrevia, e eu parava para cortar o T, parava para colocar o pingo no I, e ela me dava um baita de um tapão e dizia: segura a escrita com a outra mão, porque senão a letra vai sair feia. Não para a escrita antes de terminar, depois você volta colocando o pingo no I e cortando o T. Até hoje eu tenho dificuldade de cortar o pingo no I, de colocar o pingo no I, de cortar o T, por causa desses medos e tal, de tomar um tapão. Parece que a qualquer momento eu vou tomar um tapão da minha mãe, mas agradeço muito por tantas e tantas broncas que eu tomei, né? Pelas coisas que ela me incentivou a ler. Ela tinha uma biblioteca maravilhosa, né? E voltando, Antônio Frederico de Castro Alves. Por que essa homenagem, né? Nós estamos falando de um garoto de 16 anos. Aos 14 anos de idade, ele tenta ingressar na Faculdade de Direito do Alto do São Francisco. É interessante a segunda fase do romantismo, né? Eu li há 4 anos atrás um livro muito legal, foi cedido por Márcio Melo, um professor, foi meu professor, um cara que tem um conhecimento literário imenso, e me prestou um livro, O Nascimento da Tragédia de Friedrich Nietzsche. Esse livro ele divide o poder da criação em 3, né? O poder da criação, o estilo de poder de criação helênico, homérico e o dionisíaco, que é, a meu ver, a minha forma de criação, né? Essa coisa do caos, né? Do surgimento da cinza, essa coisa do tapa na cara que o poeta tem que dar na sociedade, mas não um tapa grosseiro,
mas um tapa de auto-reconhecimento, de olhar para si, sabe? O poeta tem a obrigação de pegar um espelho e mostrar na cara da sociedade e dizer: veja as suas feridas. Olha o quanto você é pequeno, olha o quanto você é mesquinho, olha o quanto você é hipócrita. E aprenda a ser um ser sociável. É essa a missão do poeta. O poeta tem a obrigação, sim, de reconstruir o mundo, mas não um mundo ao seu redor, mas esse micromundo que existe dentro de si. Certa feita eu fiz uma poesia e os poetas odiaram. Eu adoro esculachar poeta, porque também sou poeta e também quero ser esculachado, né? E eu falo, né? Eu vivi com uma turma de poetas, poetas da praça, pessoal de Salvador, uma galera, um abraço às poetas de Salvador. E eu fiz uma poesia que eu falava, né? Ah, mas tu te achas digno de consertar o mundo? Mas como? Assim? Lá do fundo? Ah, mas como? Do jeito que tu andas, imundo, de teus falsos conceitos eu estou de olho. Tu não tens? Tu te achas digno de consertar o mundo, mas não tens a coragem de matar teus próprios piolhos, né? E a gente vê ainda a característica da segunda fase do romantismo nos poetas atuais. Eles acham sim que para mim estou jurado pra morrer de álcool. Essa coisa da glamorização do suicídio, que seja um suicídio etílico, porque não, é suicídio também. Mesmo que seja um suicídio etílico, povoado de momentos felizes, radiantes, mas não deixa de ser um suicídio, não deixa de ser uma fuga. Certa feita eu passei a noite inteira conversando com um irmão de arte, Numa Pompilho, que é primo meu em 3º grau, e a gente falava sobre isso, sobre esta tendência que nós trazemos do sofrimento do jovem Weber, né? Da segunda fase do romantismo. E tá na hora do poeta parar com isso, sabe? Porque tá na hora do poeta vislumbrar a vida, celebrar a vida de verdade, e não com uma taça de suicídio etílico na mão, mas celebrar a vida. Compreender o quanto é importante viver e que esta essência divina seja preservada. Aí eu abro um parênteses, como dizem os evangélicos, para não deixar apenas nas minhas palavras. Eu volto a pensar no grande Cecel, Antônio Frederico de Castro Alves. E eu morro, ó Deus, na aurora da existência, onde a sede e o desejo em nós palpita, levei ao lábio o dourado pumo, mordi no fruto podre do asfaltita, no teclício da vida novo tântalo, o vinho do viver ante me passa. Sou dos convivas da legenda hebraica, é que o estilete de Deus quebra a minha taça. É que até a minha voz é inexorável, morrer, soluça-me implacável. Antônio Frederico de Castro Alves. Eu tô falando de um garoto que tenta ingressar na faculdade de Direito aos 14 anos de idade. Tenta por 3 vezes e não consegue. E só na 4ª vez ele vai conseguir. E quando ele consegue, ele, aos 16 anos de idade, após uma apresentação da grande atriz Eugênia Câmara no Teatro Municipal, que se localizava ao lado da Faculdade de Direito do Alto do São Francisco, essa criança, esse jovem adolescente radiante, cheio de vida, cheio de sonhos, invade a plateia e declama uma poesia que iria mudar a sua vida. Iria mudar o rumo da sua vida e iria mudar também a forma com a qual nós vemos a poesia. E este moleque de 16 anos invade a plateia do Teatro Municipal declamando Navio Negreiro. Raciocina, para pensar. Quantos garotos de 16 anos ao teu redor teriam a capacidade intelectual de escrever uma poesia tão bela? Estamos em pleno mar, todo no espaço brinca o luar.
doirada borboleta. E as vagas após eles correm e cansam como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar, do firmamento os astros saltam como espuma de ouro. O mar em troca acende as ardentias constelações do líquido tesouro. Pula, desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Desce mais, ainda mais, não pode o olhar humano como um teu mergulhar no brigue voador. Pula, era um sonho dantesco. O tombadilho que das luzelas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Pula. Ontem, a Serra Leoa, a guerra, a caça ao leão, o sonho dormindo à toa sob as tendas da amplidão. Hoje o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Silêncio. Musa, chora, chora tanto, que o pavilhão se lave no seu pranto. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do céu se encerra e as promessas divinas da esperança. Tu que da liberdade após a guerra fostes hasteado dos heróis na lança. Reticências. De onde essa criança de 16 anos tirou tanta inspiração para escrever algo tão belo e tão trágico, tão triste, tão dolorido, né? A subida da ladeira da preguiça. A sacada do sobrado da velha São Salvador. Cecel, ainda criança, morando, né? Na casa dos seus pais. Seu pai era professor da Faculdade de Medicina da Bahia. Ele acordava, abria a janela da sua casa, do seu quarto, e ao olhar para o mar, ele se deparava com navios ancorados no porto, né? Ancorados ali eu vim de Ilha de Maré, minha senhora, pra fazer samba na lavagem do Bonfim. Na rampa do comércio, ali do lado do Mercado Modelo, onde ancoravam os barcos que vinham do continente africano, trazendo os africanos escravizados para colonizar, para servir como mão de obra barata para as terras do Novo Mundo. E ele cresceu vendo aquilo, e aquilo era dolorido, ver o nosso povo de matriz africana sendo tratado feito bicho. E como eu disse no começo, a Igreja Católica ela se incumbiu de tirar o direito do africano de se sentir gente. Tu compreende isto? Retirar o direito do africano de se sentir gente. O que eu vou falar aqui é um relato histórico, não uma afronta à Igreja Católica. A Igreja Católica era responsável por bancar 30% do investimento dos tumbeiros, né? Dos navios que transportavam o nosso povo africano. Antônio Frederico de Castro Alves. O que há de divino nesta figura em Cecel é que ele, dentro da Faculdade de Direito do Alto do São Francisco, se reuniu com um monte de jovens cheios de sonhos e anseiando por liberdade, e ele fazia grêmios e tal, se junta à grande atriz Eugênia Câmara também nessa batalha, a atriz portuguesa Eugênia Câmara, e eles passam a fazer grêmio, fazer sarau, fazer rifa, e arrecadar essa grana para pagar a alforria dos povos de matriz africana. E ele chega num momento em que tá difícil, né? Porque é tanta gente aprisionada, tanta gente privada da liberdade e privada do direito de ser gente, que eles passam a arrebentar senzalas. Eles vão para o interior da Bahia, ele junto com outros estudantes de direito, se vestem de preto, né, e passam a arrebentar senzalas. Ele era chamado de irmão do Quilombo, Cecel, essa criança que filho de escravocratas, né,
E ele convence o pai dele a não ter mais escravos, a libertar os escravos. A mãe dele era a oposição total a isto, né? Ele tem brigas célebres com a mãe, discussões, ele não se dava bem com a mãe, porque ele não conseguia adoçar o coração desta mulher, da senhora Clélia Brasílio de Castro, né? E tanto é que na poesia Mocidade e Morte ele fala, né? Escuta, minha irmã, cuidosa enxuga o pranto do meu pai nos teus cabelos. Fora tolo esperar a fria rajada. Sinto que do viver me extingue a lâmpada. E aí segue, né? A minha relação com Castro Alves foi desde criança. Meu pai se separa da minha mãe, a gente vai morar em Salvador. E aí quando a gente foi morar em Salvador, na viagem de Utinga para Salvador, eu muito triste porque eu estaria deixando meu pai no interior e indo para a capital com a minha mãe. Eu chorava muito e aí, por coincidência ou ironia do destino, ou algo programado por uma força divina, lá estava Bulibuli, o mestre Bulibuli, uma figura que eu trago em meu coração, né? Ainda vive e forte, firme, muito, muito abatido, a saúde muito abatida, muito debilitada, mas um guerreiro da cultura popular, né? E ele me pega no colo e brinca comigo e fala: "Oh, que menininha bonitinha." Eu tinha um cabelo muito grande. Aí eu: "Menininha nada." Aí mostra a rola pra Bulibuli. Minha mãe: "Meu filho, não faça isso com o mestre Bulibuli. Onde é que tá o respeito?" Ele: "Relaxa, professora. Eu pensei que ela era uma menina." Aí me pegou no colo e começou a declamar poesia. E eu acabo por fim dormindo no colo de Bulibuli, né? Aí de manhã cedo ele me coloca na minha... De madrugada ele me coloca no colo da minha mãe, eu termino dormindo no colo da minha mãe. De manhã cedo, ao chegar em Salvador, minha mãe fala: se despeça do mestre Bulibuli. Aí o mestre Bulibuli, obrigado pelas poesias e tal, ele fala: "Olha, minha criança, todos os dias da sua vida você vai se lembrar de mim." Eu falei: "Por quê?" Ele: "Porque eu senti que o mosquitinho da poesia lhe picou." E muito tempo depois, já adulto, eu reencontro o Bulibuli e trago no meu coração toda essa influência maravilhosa. E a poesia ela é tão latente na minha vida que eu volto para o interior da Bahia para ficar com meu pai e tal. E o que acontece? A minha mãe coloca uma senhora para cuidar de mim. E esta senhora, Valdete, ainda vive, uma figura maravilhosa, eu chamo ela de mãe Valdete. E Valdete, ela sabia decorado vários livretos de poesia de cordel. Então Valdete me apresenta a Vavá Machado de Marculino, Valdete me apresenta a Celestino Barbosa, a vários cantores daquela época, vários poetas, me apresenta a Rodolfo Coelho Cavalcante, a Ivanildo Villanova, a Zé Pacheco. Ela declama, ela colocava esteiras no chão e a gente se sentava e ela declamava a chegada de Lampião no inferno pra gente, né? Um cabra de Lampião, por nome Pilão Deitado, que morreu numa trincheira um certo tempo passado, agora pelo sertão anda correndo visão e fazendo a mal assombrado. E me ensinou a gostar de Vavá Machado e Marculino, das toadas de vaquejada, do aboio, do repente. E ela traz uma gama de conhecimento da cultura popular que impregna minha alma de tal modo que não tinha jeito. Eu tinha que ser poeta, não é? Eu não vou dizer que eu nasci poeta, porque o homem é fruto do meio, né? E assim, eu tive uma mãe que não era poetisa, mas era educadora, tinha uma biblioteca maravilhosa. Tive uma outra mãe, Valdete, que cuida de mim, não é? No momento em que minha mãe está em Salvador. E ela me traz essa gama de conhecimentos. Aos 15 anos de idade, eu vou morar em Morro do Chapéu, na Rua do Fogo, 119, na frente da casa de quem, rapaz? Professora Judite Arlego. Saudosa Judite Arlego, uma figura que trago também no meu coração. Professora Judite. Professora Judite Arlego, quando eu chego no Morro de Chapéu, eu me sento na porta da minha casa, na Rua do Fogo. Ela aparece na janela. Aquela velhinha do cabelo branquinho, pequenininha, desse tamanhinho. Aí ela olhava para mim e sorria. E um dia ela fez: eu encostei. Boa noite, professora. Ela: boa noite, meu querido. Eu sinto que você tem poesia na alma. E ela dava aula de canto.
Ela tocava piano, dava aula de canto e eu ficava da janela ouvindo o professor Tarcísio, o Coutinho e vários outros tomando aula de canto na casa da professora Judite. E eu ficava assistindo da janela com 15 anos de idade. E ela me ensina a metrificar, a contar as sílabas métricas, né? Então não tinha como. Eu tinha que ser poeta, eu tinha que ser artista, né? Eu tinha que amar a poesia porque eu fui encaminhado, enveredado por esse caminho. Viva a poesia, viva a arte de esculpir através da palavra, né? Que bom que nós tivemos esta figura maravilhosa que nasceu no berço da Bahia, Antônio Frederico de Castro Alves. Viva todos os poetas, viva todos aqueles que da arte, da poesia faz a vida. Não apenas ganhar dinheiro com poesia, mas sim que vê na poesia uma ferramenta de transformação da sociedade, porque a única maneira de se transformar de verdade uma sociedade para melhor é através do conhecimento, né? É através da literatura. Viva o poeta, viva a poesia. Eu sou Arthur Oliveira e vocês estão no História, Arte e Poesia. 14 de março, dia do poeta, dia da poesia. Viva a poesia!